Graça e paz, igreja, graça e paz a todos que estão me ouvindo. Eu gostaria de, nesse vídeo, refletir sobre maldição hereditária. Eu quero falar com você que sente o peso da história da sua família sobre os seus ombros. Você que é um cristão, que já reconheceu a Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor, mas que você ainda luta contra as maldições hereditárias, aquilo que te acompanha, né, na questão de familiar. Eu busquei na palavra uma resposta sobre isso e existem muitas respostas, mas um versículo que me chamou muita atenção está em Colossenses 2, versículo 20, que eu vou ler para você. Vocês morreram com Cristo e por isso estão livres dos espíritos maus que dominam o universo. Então, por que é que vocês estão vivendo como se fosse deste mundo? Não obedeçam mais regras como estas, e aí vai a sequência ali, não toque nesta coisa, não prove aquela, não pega nada. Vamos meditar sobre isso, né? Morremos com Cristo e estamos livres dos espíritos maus, mas ainda estamos vivendo como se fosse deste mundo, por quê? Vem comigo, vamos discorrer sobre isso então. Então vamos lá. Se nós estamos em Cristo e estamos livres dos espíritos maus que dominam o universo, por que então uma batalha? Por que então uma luta? Por que então nos revestir da armadura de Deus, né? Que diz ali que a nossa luta não é contra a carne, sim contra os espíritos maus que dominam este mundo. E a gente ainda muitas vezes sofre as consequências, carrega um peso, uma humilhação, um pecado, ou talvez coisas que a gente considera que vem de família, né? E eu, meditando sobre isso, o Espírito Santo me trouxe um entendimento que isso está intimamente ligado ao nosso comportamento, né? Então, muitas vezes a gente acredita os nossos erros ou algumas dificuldades que estamos vivendo, a culpa dos nossos pais. Mas, na verdade, se nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele, ali no batismo, como a palavra nos ensina, a gente é nova criatura, tudo se fez novo, né? Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Então nós precisamos viver essa realidade. E essa realidade nos remete a quê? Ao relacionamento íntimo com Jesus. Porque todo o poder está no nome de Jesus. Todo o poder, todo o domínio do céu, da terra e tudo que nela há está sobre Jesus. Jesus detém todo o poder. Então, não é o nome de Jesus, simplesmente o nome Jesus que vai te trazer empoderamento. Em nome de Jesus isso, em nome de Jesus aquilo. É em nome de tudo que Jesus representa. E você precisa viver essa realidade do que Jesus representa. Jesus morreu naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à direita de Deus, lá no céu, no trono, no poder. E você precisa todos os dias morrer também, carregando a sua cruz e ressuscitando em Jesus. É uma luta, é uma batalha sangrenta, né? Diz que desde o tempo de João Batista que o reino de Deus vem sido tomado pela força. A força do quê? A força de todos os dias de levar o seu corpo, a sua vontade, os seus desejos, né, as suas paixões, todos os dias fazer com que violentamente essa paixão, essa vontade, esse eu seja crucificado naquela cruz, para então em Cristo você ser nova criatura. E aí muitas vezes o que acontece? Muitas vezes nós temos problemas de dívidas, por exemplo, onde a gente dizima para que a bênção de Deus esteja sobre nós e o nosso dinheiro aumente, né? E a gente se livre das dívidas. Mas as dívidas, muitas vezes, é porque nós temos o pecado de obedecer a nossa própria paixão, de realizar um desejo que nós não estamos preparados financeiramente para isso.
Então, nós cedemos ao desejo, à paixão de ir lá e adquirir um carro que nós não temos condições, assumimos uma parcela absurda e amanhã às vezes a gente perde o emprego e a gente não tem um plano B e aí a gente reclama porque a gente é dizimista, como que isso foi acontecer? Talvez se submeter à tua vontade diante de Deus ali, pegar aquela paixão, crucificar em Jesus, o Espírito Santo fosse te dizer que não era a hora de você comprar esse carro, porque você estava prestes a ser demitido e quem sabe o dia de amanhã é Deus, não somos nós. Então, muitas vezes a gente tem uma paixão de talvez sair fora do casamento, uma prostituição mesmo, e a gente acredita isso ao passado da nossa família, da nossa avó, da nossa bisavó, do nosso pai que traía a esposa, e aí a gente fica atrás de campanhas de oração para quebra de maldição hereditária, para tirar aquele desejo. E na realidade, você precisa então ir à cruz de Jesus, ir aos pés de Jesus e levar esse desejo até essa cruz e obedecer às leis de Deus para que você então não tenha a consequência desse pecado. Não é uma maldição hereditária, tudo se fez novo, você é nova criatura. Então você o quê? Precisa ter um comportamento de nova criatura. Você precisa ter um comportamento de filho ou filha do rei que agora você é. Você antes era uma criatura, vivia as suas próprias paixões, vivia o seu instinto carnal. A partir do momento que você morreu naquela cruz com Jesus Cristo e foi ressuscitado pelo poder de Deus, você então precisa se submeter todos os dias a essa cruz e levar essas paixões todos os dias. Essa é a luta sangrenta e violenta contra o pecado. E aqui então em Colossenses continua dizendo todas essas proibições, né? Não toque nessa coisa, não pegue aquela, que seria uma religiosidade, né? Coloca um saião, não corta o seu cabelo, ou faz isso, ou faz aquilo, eu não sei que tipo de cultura cristã que você está inserido, mas o que nós precisamos é obedecer o que a Bíblia nos diz, né? Nós precisamos observar se aonde nós estamos frequentando para buscar conhecimento de Cristo é um lugar que está nos ensinando de acordo com a palavra. A Bíblia diz que nós precisamos fazer esse tipo de julgamento. A palavra de Deus, ela é absoluta. Ela é verdadeira e é ela, o próprio Cristo encarnado. É isso que vai trazer transformação, libertação, vitória na nossa vida. É essa intimidade, é esse buscar quem é Jesus Cristo, é esse buscar as leis de Cristo, é esse buscar o que Cristo mandou que fosse feito, que você fizesse, por que você foi salvo, por que você foi separado, o sacerdócio, o reino de Deus, o objetivo final. Né? Uma vez que nós então somos salvos para viver a eternidade na glória com Deus, isso significa que esse mundo aqui é passageiro para nós e nós precisamos todos os dias submeter isso diante de Deus para que os nossos valores do mundo, os nossos desejos mundanos, as nossas paixões carnais, elas não venham a dominar aquilo que é valoroso para Deus, aquilo que deveria ser apaixonante no mundo espiritual. O amor, né? O amor por Deus, o amor por Cristo, o amor pela obra, o amor pelo próximo. Então é isso que a gente tem que submeter a Deus. E ali ele termina então, de fato essas regras parecem sábias, ou seja, essas regras de conduta religiosa, né? Parecem sábias, mas exigem uma adoração forçada dos anjos, a falsa humildade e um modo duro de tratar o corpo. Só que, infelizmente, tudo isso não tem valor nenhum para controlar as paixões que levam à imoralidade. O que tem controlado a sua paixão? Regras religiosas ou relacionamento com o Cristo, o verdadeiro, o Senhor, o Salvador, o Redentor, aquele que tem o poder sobre o céu, a terra e tudo que nele há? Examine o que tem controlado as suas paixões. Examine as suas lutas e observe qual é o tipo de comportamento que tem te levado às consequências dessas lutas. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. E Ele vai voltar triunfante para levar a sua igreja. Que você esteja na presença dEle
todos os dias da sua vida. Que eu e você o adoremos em espírito e em verdade. Fica na paz do Senhor Jesus.